Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Já vamos dar início aqui. Enquanto isso, você vai compartilhando com pessoas que já estão dando seus testemunhos. Pessoas dizendo que participando dessa quarentena que estamos fazendo, dando essas mensagens diariamente, graças a Deus elas estão se sentindo muito bem. Então, por favor, compartilhe agora, tá bom? Enquanto isso, vai escutando a musiquinha aí. Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Já compartilharam? Sandra Maciel, Sávio, desde Santos, Litoral, Deus abençoe. Que seja difícil, não pare. Boa noite a todos. Já compartilharam, senhores? Não largue a rede. Não pare, não podemos parar na quarentena não, hein? Não se iluda não. Música maravilhosa, a Leandra fala, também acho, Leandra. Música maravilhosa. Muito bem, senhores. Já entraram, já compartilharam. Vai compartilhando aí, gente. Já vamos dar início. Silvina de la Rosa, buenas noches, Pastor Luis, saludos desde Mendoza. Silvina, Deus la bendiga. Bendiciones, Silvina. La bendición de Deus chegará hasta Argentina, ¿viste? A todo lado. Muito bem, meus senhores, vamos então aqui agora dar início ao nosso tema. Hoje é o nosso 11º dia da nossa quarentena espiritual. Para você que não sabe e está entrando agora, nós estamos durante 40 dias, às 23 horas, horário Brasil, nos conectando aqui para compartilhar com vocês uma mensagem e fazermos aqui uma oração que está fortalecendo todos aqueles que estão aproveitando a oportunidade, né, Bianca? Exatamente. Eu acho que o melhor a fazer agora é aproveitarmos a oportunidade, né? Não podemos estar como igreja juntos fisicamente, né? Mas estamos em espírito. E eu tenho certeza que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, vamos passando essa fase já, né? Eu tenho certeza que Deus fará coisas novas em breve, mas vamos fortalecer o nosso espírito para que a gente não venha cair na tentação, como falávamos
Não me lembro se era amanhã, eu acho que o vídeo anteriores, né? Sim. Muito bem. Primeiro a Silvina desde Mendonça está dizendo acá, que beija está a senhora Bianca, es hermoso verla, Deus la bendiga muchísimo. Bendiciones, querida. Um beijo a todos os que quero muito, os argentinos. Muito bem, então, o tema de hoje é falar de Jesus. Que tal? Falar de Jesus. Você tem falado de Jesus? Falar de Jesus. Nós falamos de tantas pessoas, falamos de tantas coisas, falamos de tantas epidemias, pandemias, né? Tantos medos, preocupações, dívidas, problemas financeiros, crise, problemas familiares. Muita gente reclama da situação que está vivendo, situações negativas, situações difíceis. Mas hoje vamos dar uma pausa, né? Dá uma pausa aí, aperta pausa em tudo, para a gente poder falar um pouquinho de Jesus. Porque é algo que ele disse. Né? Na verdade, tem vários exemplos, mas tem uma palavra aqui no livro de Isaías, capítulo 6, verso 8. Observem. Eu não vou dizer desespero de Deus, porque Deus é Deus. Deus tem o controle de tudo. Mas observe posso até usar essa palavra, tipo uma decepção. Uma inquietação, eu acho, né? Uma inquietação seria talvez melhor colocado. Né? Porque Deus, ele revela, ele dá essa visão para o profeta Isaías. Olha o que Deus fala com Isaías. Preste atenção. Isaías diz assim, ó, então ouvi o Senhor perguntar, quem enviarei como mensageiro a este povo? Quem irá por nós? E logo Isaías diz, e eu respondi, aqui estou, envia-me a mim. Então vocês vejam que Deus, ele dá, né, o livre-arbítrio de você escolher se você quer se colocar à mercê de Deus, à disposição de Deus como servo dele ou não. Na verdade, a evangelização é você falar de Jesus para outras pessoas, né? Qual a mensagem que Jesus deixou para nós quando ele foi para a glória, né? Olha, ele reuniu os discípulos e falaram, olha, contem tudo que vocês viram, né? Façam discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer, ele deixou alguns requisitos para nós, né? Mas muito além, né, na minha humilde opinião, mas eu acho que muito além de falar de Jesus, é você viver Jesus. Porque o que a gente vê hoje, Paulo? O que a gente vê hoje? Nós vemos hoje pessoas que falam demais. Ela fala de Jesus, mas ela fala demais. Então, com isso, ela se torna uma pessoa desagradável. O falar de Jesus vai muito além do falar com a sua boca. São as suas atitudes, é a sua vida. O seu bom perfume, a Bíblia diz que se nós temos a Jesus, nós exalamos o perfume dele. Onde nós vamos, as pessoas percebem que nós somos diferentes. Como diz, né? As muitas palavras convencem, mas um bom testemunho, um bom exemplo arrasta. Então, não se trata de ficar falando, pregando, mas de você exemplificar, né? Por isso que Jesus diz que nós temos que exalar o bom perfume. Exatamente. Veja, exalar, não? Ou seja, é algo que as pessoas vão perceber em você algo gostoso, não pesado. Algo libertador, como diz o outro, né? Uma energia positiva. As pessoas elas vão se sentirem bem com o seu astral, com a sua presença, com as suas palavras.
Então, isso é o exalar o bom perfume. Sem precisar ficar gritando, sem fazer eloquência ou loucuras, sem escandalizar, sem ser aquela coisa assustadora, assombrosa, que as pessoas têm até uma aversão do cristão. Eu tinha essa aversão. O efeito é contrário, né? O efeito é contrário. Se você não tem a sensibilidade, o discernimento, como falávamos, o equilíbrio, né, que a gente falou, por isso que a gente está falando aqui para você que é uma sequência de vídeos. Então a gente falou sobre o domínio próprio, né, sobre do o equilíbrio. Então você falar de Jesus vai muito além de você ficar falando, sendo aquela pessoa pesada. Você tem que ser equilibrado. O que vai convencer as pessoas de que você tem a Deus não é o muito falar, é a sua forma de agir. É o seu, como você falava, amor, é o seu bom perfume. As pessoas percebem que você é diferente. Você pode colocar em rede social, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Olha, Deus é o meu porto seguro, Deus é o meu tudo. Você pode aparecer assim, ó. Assim, ó. Carinha de santo. Mas isso não convence, é como diz o outro, né? Isso é para inglês ver, entendeu? Isso não convence, não adianta. O que vai convencer as pessoas ou não de querer o Jesus que você tanto fala é a sua vida, são suas atitudes. Inclusive, Paulo, eu vi um vídeo esses dias na internet que eu fiquei profundamente triste. Eu fiquei realmente chateada com esse vídeo. É uma pessoa, uma senhora, uma moça, deve ter os seus 40 anos, né? Uma jovem senhora ela pegou um pedaço de pau e ela era evangélica e ela começou a gritar na rua, vamos dizer assim, enfrentando uma outra pessoa que tinha uma religião diferente da dela, que nesse caso era católica, e indo até a casa dessa pessoa para quebrar a imagem de Aparecida. Então eu fico pensando, o que é isso? É o desequilíbrio, é o desrespeito. São pessoas que... Quem tem Jesus não precisa fazer isso. E sabe o que é mais interessante? Aí eu vejo nos comentários, aí as pessoas falam assim, esses são os crentes. Os crentes são assim. Então por isso que eu tô falando pra você que eu me envergonho disso. Porque não é isso que nós ensinamos para as pessoas. Pelo menos na Igreja Cristã Vinde a Mim, não é isso que nós ensinamos. A intolerância religiosa é algo que não agrada a Deus. Porque ser cristão, você é conhecido pelo que você é. Exatamente. Não pelo que você fala. Quer dizer, uma atitude dessa de agressividade, você acha mesmo que o Senhor Jesus ficou contente com aquela atitude? Por exemplo, me veio agora, você falando aí, me veio aqui na mente aquela parábola do bom samaritano, né? Quer dizer, um sujeito, ele foi assaltado, foi espancado até quase a morte. Diz a Bíblia que passou um sacerdote, imagina um sacerdote, que cuida do templo, que vive pregando, que vive supostamente cuidando das pessoas, e passou direto, não deu atenção àquele homem. Logo atrás dele veio um levita, imagina um levita que vive louvando e cantando, dizendo eu te amo, eu te adoro, mas diz a Bíblia que ele também passou direto. Logo vem um samaritano que supostamente não tinha nenhum tipo de vínculo com os judeus, por isso ele é obviamente samaritano, mas diz a Bíblia que ele foi movido a uma compaixão, a ponto dele se deter e atender à necessidade daquele homem que estava morrendo. Então, Jesus ele faz um elogio àquele homem. Então você vê que não é o fato de falar, né? O que me deixa indignada, Paulo, é isso. Pessoas que são mal pagadoras, pessoas que devem seus vizinhos, que dão mau testemunho com seu vizinho, dá mau testemunho onde trabalha, ninguém gosta de você. E sabe o que é o mais interessante? Essa pessoa fala assim, ninguém gosta de mim porque eu sou luz. Ninguém gosta de mim porque a Bíblia diz, sempre a gente escuta isso. Normalmente as pessoas mais problemáticas são as que falam isso. Ninguém gosta de mim porque eu sou luz no meio das trevas. Gente, não é assim. Olha, deixa eu falar uma coisa para você. Certamente o Senhor Jesus
com toda a forma dele rígida de ser, que se nós lermos a Bíblia, nós vemos que ele era uma pessoa rígida no seu falar, convicto daquilo que acredita, daquilo que faz, né? Ele era uma pessoa muito agradável de Sim. estar perto, tanto que as crianças queriam ficar com Até Jesus. as crianças. Né? Então, eu acho que a gente, para falar de Jesus, primeiro, nós temos que ser equilibrados. Segundo, o nosso agir vai falar muito mais do que o falar. E terceiro, se você resolver então evangelizar e falar, por favor, não seja pesada, né, Paulo? Você sempre fala sobre isso, exato. né? Tudo tem o seu momento. Pessoa pesada, né? Tem o seu momento. Tudo tem o seu momento certo de você agir, né? A pessoa não pode querer impor, né, amor? Claro, eu particularmente, muitas das vezes eu converso com pessoas que não sabem que eu sou pastor. Até essa semana aconteceu um caso desse, e enquanto eu conversava com essa pessoa que estava pensando, né, em tirar a própria vida, essa pessoa começou a me chamar de doutor. Eu me apresentei como eu sou o pastor Luiz Paulo. Eu falei assim: boa noite, eu sou o Luiz Paulo e gostaria de conversar com você e tal. E aí, no decorrer da conversa, ele achou que eu era psicólogo. Né? Então, e se sentiu super bem. Aí depois eu falei para ele, falei assim: então, eu procuro viver uma fé, né? Porque não adianta você trazer um título de ser pastor, ou obreiro, ou levita, ou diácono, ou seja católico, seja espírita, seja o que for. E se você não dá um bom exemplo de Cristo, como você falou, nas suas atitudes, no que você faz na sua casa, com seus vizinhos, no seu trabalho, então as suas palavras passam a ser vazias. Né? Não tem força, né? Exato. Porque o que ela fala não vai de encontro à vida dela, né? Bom, eu quero saludar aqui a senhora Marga. Ela diz assim, ó: saludos pastor Luiz e pastora Bianca, muito agradecida. Olha que interessante, olha legal, só, né? Muito agradecida por cada palavra da Bíblia, muito hermoso, que nos ajuda espiritualmente. Estão muito lindos, beijos los dos, e Deus los bendiga. Amém. Amém. Que Deus me la bendiga muitas vezes mais usted, Maria. E este é nosso propósito, é que a palavra de Deus chegue em toda parte do mundo, tá bem? Deus me la bendiga. Então vocês vejam que esse é o nosso propósito, né? A palavra de Deus, ela vai entrando e vai abençoando, vai curando, vai libertando as pessoas. Bom, então eu gostaria, antes de fazer a oração, só lembrar mais um versículo. Porque tem aqueles, como você mencionava, que se auto-intitulam, ou que se dizem ser mais santo do que os outros, né? Melhor do que os outros. Sim. E tem uma passagem que para mim é uma das melhores que tem na palavra de Deus. Jesus, ele olha para Pedro e diz assim: Pedro, você me ama mesmo? E Pedro, a princípio, claro, tamo junto, é isso aí, tamo junto. Aí Jesus, pela segunda vez: Pedro, vem cá, você me ama? Aí Pedro: sim, Senhor, claro que eu te amo. O Senhor sabe que eu daria minha vida por você e tal, aquela conversa toda. E Jesus, pela terceira vez, diz a ele, ou pergunta, né: Pedro, você me ama mesmo? Diz a Bíblia que naquele momento Pedro se entristeceu. Por que será, né, que ele se entristeceu? Por que será? A princípio ele estava supostamente convencido: sim, estamos juntos, eu te amo, claro que eu te amo. E quando Jesus perguntou 3 vezes a Pedro se você me amava mesmo, ele ficou triste. Por quê? Porque no fundo ele sabia que ele não amava Jesus. Ele era oportunista. Ele era uma pessoa que, ele era conveniente com a situação. A ponto de Jesus deixar bem claro e dizer: se você me ama, então apacenta as minhas ovelhas. Ou seja, cuida do povo, cuida das pessoas, ame o próximo. Se você ama Jesus, então ame o próximo. Se você não consegue amar o teu próximo, você não ama Jesus. E amar o próximo não é só você fazer caridade.
né? Amar o próximo é você respeitar as diferenças. Isso é amor ao próximo. Até isso. Né? Porque você fazer caridade, veja, olha, todo mundo faz caridade, né? Essa época de quarentena, você vê que todo mundo fazendo caridade. Fazendo caridade, que é um gesto nobre, amém, graças a Deus, mas isso que é o básico, esse é o mínimo que nós podemos fazer. Mas isso né? não mostra que você tem Jesus, que eu tenho Jesus porque eu faço caridade. Isso é uma obrigação cristã, amém? Então, a gente não pode confundir, né, Paulo? Eu acho que as pessoas confundem o fato de fazer uma caridade, ela acha que tem Jesus. Não, você vai mostrar que você tem Jesus quando você for confrontada. Aí você mostra o seu caráter. Quando você for caluniado, aí você mostra o seu caráter de Jesus. Quando você for tentado, como nós falávamos ontem, você vai mostrar se você tem Jesus. Quando uma pessoa te defamar, te injuriar, aí você vai mostrar se você tem ou não Jesus. Então, o falar de Jesus, como estamos falando aqui do tema de hoje, que é o falar de Jesus, vai muito além, Paulo, de ficar pregando, falando. Isso aí qualquer um faz. Inclusive, o próprio Pedro, mais uma vez, ele falou: Jesus, Senhor, quantas vezes eu preciso perdoar o meu irmão que me ofende? 7 vezes? Tá bom? Tá bom, né? 7 vezes, já tá bom, né? E Jesus olhou para ele e falou: Pedro, 7 vezes 70. Ou seja, quantas vezes for necessário. Então, vamos colocar isso em prática. Tá bom? Vamos falar de Jesus não com palavras, mas com a nossa vida. Eu garanto que o Espírito Santo de Jesus vai abençoar você. Tá bom, meus queridos? Você que está entrando agora, eu aconselho você, hoje é o 11º dia da quarentena espiritual. Então, nós temos gravado no YouTube aí, ou no Facebook, todos os dias. São mensagens diversificadas que certamente vai abençoá-lo também. Então, você entra aí no YouTube, coloca aí Igreja Cristã Vinde a Mim, se inscreva, é só clicar aí, clica no sininho para você ser acionado cada vez que nós publicarmos aqui uma mensagem de fé. Tá bom? Então vamos fazer a nossa oração? Vamos. É um tema tão bom, né? Dá vontade de... dá vontade de continuar aqui, mas né? Para não estender muito, amanhã às 23 horas nós estaremos aqui novamente com todos vocês. Combinado? Compartilhe esse vídeo, não guarde só para você não, compartilhe. Tá bom? Compartilhe porque nós temos salvado pessoas que tentaram suicídio através desses vídeos aqui dessa quarentena. Isso foram pessoas que foram salvas porque vocês compartilharam. Ainda que alguém que você marque o nome, ela brigue com você, ela não gosta, aí você fica marcando meu nome, você plantou a semente. Você está falando de Jesus. Quando você compartilha uma palavra de Deus como essa, acredite, você já está falando de Jesus. Claro. Se essa pessoa for abençoada, você recebe uma porção dessa bênção. Tá bom? Vamos falar com Deus. Se for possível, onde você estiver aí, feche os seus olhos. Meu Deus amado e querido, em nome de Jesus, usa a nossa vida, meu Pai. Que o Senhor de fato possa se agradar do que nós fazemos, do que estamos falando, que é a Tua palavra. Meu Deus, de uma maneira coerente, racional e sobrenatural, nós levamos a Tua mensagem ao mundo todo. E eu te peço, meu Deus, para todos que oram conosco, que sejam eles abençoados, sejam fortalecidos. Alguém que esteja doente, que seja curado. Até porque, meu Pai, foi Jesus quem deu autoridade aos discípulos, que somos nós, para curar os enfermos, expulsar os espíritos malignos e pregar o Teu reino. Então sejam todos vocês agora curados, libertos de toda perturbação, de toda angústia, de toda ansiedade, do medo. Sejam abençoados, recebam paz na tua alma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quem creu, diga: eu recebo essa bênção. Eu recebo essa bênção. Amém. Amém. Graças a Deus, meus queridos. Chegamos então aqui ao término de mais uma programação e amanhã às 23 horas estaremos aqui esperando vocês. Combinado? Compartilhe esse vídeo
curte aí a página do YouTube, aí se inscreva, e qualquer dúvida que vocês tenham, perdão, qualquer pergunta, você pode escrever em particular. Tem muitas pessoas que agora estão dizendo: Pastor Luiz, eu quero levar a minha fidelidade para a casa de Deus, aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim, como eu devo de proceder? Se você quer maiores informações, você pode me escrever aqui em particular e eu vou orientar você, tá bom? Mas sejam fiéis a Deus e certamente Ele vai te abençoar. Inclusive, sexta-feira, né, a Igreja Cristã Vinde a Mim, ela está aberta. Não estamos tendo cultos, mas sexta-feira eu estou lá a partir das 16 horas para receber você, seus votos, seus pedidos, tá bom? Deus abençoe a todos. Um abraço, Tchau, até amanhã. com Deus. Tchau, Tchau, tchau.